Abra a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, capítulo de número 5. Nós estamos finalizando essa série do sermão das bem-aventuranças, com a conclusão que o Senhor Jesus faz dessa perícope, desse texto, e aplicar isso para a nossa vida. De 13 a 16. Diz assim a palavra do Senhor: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós te louvamos e te agradecemos pela tua palavra bendita, preciosa, que em nome de Jesus o teu Santo Espírito ilumine o nosso entendimento, que de maneira alguma venha empobrecer a tua palavra, que o teu Santo Espírito, ó Pai, fale ao nosso coração, para fazermos diferença, ó Pai, nessa sociedade corrupta, nessa sociedade, ó Pai, decaída, que nós sejamos, ó Pai, como o Senhor nos instrui, sal e luz nesse mundo. Nós oramos assim em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Queridos, nós vemos hoje que o trabalho, a profissão de sucesso hoje são os influencers. Todo mundo quer ser influencer. Todo mundo quer ir para as redes sociais e influenciar de alguma forma os seus seguidores. Por isso, um avanço, uma dedicação, uma batalha para conseguir seguidores, para lacrarmos, para conseguirmos algo onde possa evidenciar as minhas ideias e assim eu influenciar pessoas, influenciando pessoas, eu possa ganhar dinheiro com isso. Influencer, tem até profissão, você vai lá, o que você faz? Sou influencer. Quantos seguidores tem? 10, mas sou influencer. Dos 10 eu sou influencer. Enfim, a gente vê de tudo aí nas redes sociais sobre essa questão. Jesus fala aqui nesse texto sobre influência, mas não é uma influência remunerada, não uma influência para benefício próprio, mas uma influência para a glória de Deus. E aqui ele finaliza esse sermão das bem-aventuranças falando de duas metáforas importantes e comuns naquela época. Toda casa tinha sal e toda casa tinha uma lamparina. Por isso, quando Jesus fala que nós devemos ser como sal e devemos ser luz, já na ideia, na mente das pessoas aparecia a imagem daquilo, de como que aquilo era trabalhado e como que aquilo influenciava o ambiente. Lembrando, naquele tempo não tinha refrigerador. E para preservar a carne, quando tinha uma festa, um casamento e a família não era grande, matava-se um animal, mas sobrava-se carne. E para preservar essa carne, para essa carne não apodrecer, devia se colocar sal, cobrir de sal e colocar no sol. Nós vemos isso aqui no Brasil, no Nordeste, tem carne de sol, o charque. Eu lembro, meu tio tinha um supermercado e de vez em quando eu estava por lá, eu conseguia passar perto do charque e arrancar um pedacinho e ficava mastigando aquele charque. Quanto tempo estava aquela carne sem apodrecer por causa da influência do sal? Da mesma forma, as lamparinas, né? Tinha a sua, toda casa tinha uma lamparina. Quando Jesus fala de luz, não está falando dessa lâmpada que nós temos aqui, está falando mesmo de um fio quase como uma vela, um barbante num azeite que se acendia ali como parecendo uma xícarazinha e ali iluminava a casa. E ele fala para não colocar, o comum é colocar
a lâmpada, a lamparina no velador ou no lugar mais alto, e não debaixo de um cesto. O alqueire aqui que ele fala, debaixo de um cesto. Para que vai colocar uma lamparina debaixo do cesto? A lamparina tem que estar visível, onde todos possam ver e conhecer. Então era uma figura muito comum para aquelas pessoas. E Jesus usa a metáfora do sal e da luz para ensinar e instruir os seus seguidores, aqueles cidadãos do reino, os seus discípulos, como nós devemos influenciar nesse mundo. E é interessante, as palavras aqui do capítulo 5, de 13 a 16, revelam a grande diferença do mundo e dos crentes. Não obstante, correlacionados estão o mundo e o crente. O mundanismo e o secularismo é aqui condenado pelo Senhor Jesus, porém também a indiferença e o isolacionismo também é condenado por Jesus. O sal é uma bênção enquanto permanece sendo verdadeiramente sal. A luz enquanto permanece sendo realmente luz. Entretanto, o sal precisa ser espalhado, ou ainda melhor, esfregado na carne para que não venha apodrecer. A luz precisa ser deixada livre para brilhar na escuridão, não se deve encobri-la. Nesse texto, Jesus mostra que a igreja é totalmente diferente do mundo. No entanto, temos que estar no mundo para fazer diferença. A igreja é diferente. A igreja não coaduna, a igreja não compactua com as coisas, com o sistema mundano que nós vivemos. No entanto, nós estamos aqui e fomos jogados aqui para fazer diferença nessa sociedade, apodrecendo. Queridos, o mundo só não está pior por causa da igreja. Nós ainda recebemos a herança dos primeiros cristãos, de ética, de cuidado, de respeito para com o outro, de amor ao próximo. E se o mundo está deteriorando, a igreja ainda diminui a aceleração dessa podridão. Tire a igreja do mundo, e você vai ver a desgraça, o caos que se torna. Por isso nós somos chamados para sermos sal e luz. Para fazer diferença, o sal tem que se deixar gastar. A luz, para iluminar, tem que se deixar gastar. Assim como eu sou lançado nessa sociedade, eu tenho que me deixar diluir, mas não me contaminar. Eu tenho que deixar gastar para essa luz brilhar, para que as pessoas saibam o caminho que elas devem seguir. O Senhor Jesus nos chama para isso. Por isso eu gostaria de compartilhar primeiramente sobre o sal, brevemente. Vamos ler esse texto juntos? Vós sois o sal da terra. O sal é diferente do alimento que ele é aplicado. Assim como a igreja é diferente do ambiente onde ela é lançada. Nós somos chamados para sermos sal. Só que sal fora do saleiro. Sal dentro do saleiro não salga, não faz diferença nenhuma. Nós temos que sair e salgar esse mundo, fazer diferença nesse mundo. As pessoas têm que saber que é algo diferente e eles têm que saber que é a igreja do Senhor Jesus. Nós somos igreja. Nós somos esse sal que o Senhor Jesus nos diz ser, com o propósito de preservar, de evitar a podridão desse mundo, de que venha se deteriorar mais rapidamente esse mundo. O sal inibe a decomposição. A única maneira de preservar o mundo é através da igreja. E nós estamos sendo esse sal. Estamos salgando, estamos fazendo diferença. As pessoas notam que é algo diferente quando o cristão se reúne, os cristãos se reúnem. Queridos, eu tenho feito muitos casamentos.
né? Vocês já viram aí, quem segue as redes sociais aí. Ano passado, esse ano, terminou a pandemia, muitos casamentos. E há certos momentos que eu e a Bilu falam, vamos embora daqui. Casamentos de crente, cristão. Está na hora da gente ir embora. Porque se a gente ficar, a gente vai ver coisa aqui que está feia. Qual a diferença de um casamento cristão para um casamento não cristão? O Senhor Jesus não está falando que a diferença tem que ser na roupa. A diferença tem que estar na maquiagem ou o tamanho do cabelo, se usa brinco ou não usa brinco. A diferença é o caráter. A diferença é a ética. A diferença é o que está escrito aqui, a partir do versículo de número 3. A diferença está na humildade, porque deles é o reino dos céus. A diferença está porque eles choram por causa dos seus pecados. A diferença está porque eles são mansos e confiam na justiça do Senhor. A diferença está porque eles lutam e têm sede e fome de justiça. A diferença está porque eles são misericordiosos. A diferença está porque eles são limpos de coração. A diferença está porque são pacificadores. A diferença está que, apesar de ser perseguidos, eles continuam confiando no Senhor. Essa tem que ser a diferença. Essa tem que ser a postura. Esse tem que ser o caráter. Seja num casamento cristão ou não cristão, as pessoas têm que notar, têm que ver a diferença no meu falar, no meu agir, no meu linguajar, naquilo que eu posto ou deixo de postar. Temos que fazer diferença, queridos. E o sal faz diferença, como uma comida sem sal. E já viu também que o sal, ninguém pergunta assim, quando você faz a comida, pergunta, nossa, onde você comprou esse sal? Ninguém lembra do sal. Nossa, que tempero gostoso. Nossa, que arroz bom. Nossa, ninguém vai perguntar. E é assim, porque a glória não é nossa. A glória é de quem fez. Por isso, quando nós entramos nesse mundo aí, as pessoas, nossa, tem algo diferente. Eles tentam buscar esse algo diferente. Quando eles encontram, são os cristãos. Estão fazendo diferença. E que diferença nós fazemos, queridos? Quando o cristão sai do seu conforto e vai até um hospital visitar um amigo que está enfermo, um colega de trabalho, e ora por ele. Nossa, por que ele fez isso? Porque tem caráter de Cristo. Se parece com Cristo. Eu estava enfermo e foste me visitar. Quando uma pessoa está precisando de ajuda e você pode ajudar, às vezes até além das suas posses, e ele fala, mas por que isso? Porque se parece com Cristo. Eu tive fome e você me deu de comer. Será que essa é a nossa diferença na sociedade ou o que nós ouvimos? Cristão e político? Ixi, é ladrão. Pastor, está perto de você? Segura a carteira. Fizeram pesquisa. Quando você ouve falar a palavra pastor, o que você pensa? Segura a carteira. Porque os pastores só pensam em dinheiro. Quando pensam em você como cristão, o que falam? Aquela pessoa é uma benção. É um abençoado. Ou não? Chegou. Vamos mudar a conversa. Que nós possamos ser verdadeiramente sal nesse mundo. Como eu sempre digo, dando gosto ao desgosto das pessoas que vivem nesse mundo. Nós temos que ser esse referencial nessa sociedade corrupta e nós ainda temos que preservar esse mundo com as nossas orações, com a nossa vida, com a nossa atitude. Nós temos que fazer isso para a glória do Senhor. A igreja, Jesus não chamou a gente para ser mel do mundo, porque tem muita igreja sendo mel do mundo, melando o mundo, abraçando o mundo, sendo igual ao mundo. O sol é diferente daquilo que ele é colocado. Cuidado com pregadores sendo melzinho do mundo. A palavra é gostosinha, mas leva para o inferno. Enquanto que às vezes uma palavra dura é para colocar você no caminho do céu. Por isso aprenda a ser sal, fora do saleiro, salgando onde Deus nos colocar.
Que nós possamos aprender isso a cada dia diante do Senhor. A igreja, o crente, tem que estar no mundo, mas a diferença do mundo, nós temos que fazer diferença nesse mundo. Tem uma frase que eu peguei aqui que diz um pouco sobre isso. A influência dos cristãos na sociedade a influência do cristão na sociedade e sobre a sociedade depende da sua diferença e não da sua identidade com o mundo. É isso que nós temos que entender. A nossa influência não está em nos identificar com o mundo, mas fazer diferença nesse mundo. As pessoas vão notar e vão perguntar. Eu lembro, logo quando me converti, morava perto do shopping, acho que já disse isso algumas vezes, e quando eu vir para a igreja, eu ia pegar o ônibus lá no Ragazzo, era novo convertido e tinha meus amigos não cristãos. Então, amarrava minha Bíblia, me converti no período de agosto, então um pouquinho frio, pegava minha Bíblia, amarrava aqui na cintura, junto com a blusa, passava no meio do shopping, encontrava os amigos, tudo bem, tudo jóia, tal, legal, tudo bem. Onde você está indo? Na igreja. Louco, você vai na igreja? É, na igreja. Você não quer ir comigo? E às vezes encontrava outra roda, e estávamos conversando, e alguém falava, não fala palavrão, que eu falava meu apelido, né? Não vou falar para vocês. Que o Newton não gosta. Não fala palavrão que ele não gosta. Porque fazia diferença. Na escola, quando o professor colocou um pôster de uma Playboy lá na sala de aula, eu saí, o professor ficou, nossa, foi para a diretoria? Não, não foi para a diretoria. E esse professor viu que alguma coisa tinha diferente em mim. Era zombado, pastorzinho, olha lá o crentinho. Mas quando a coisa apertava, quem eles procuravam? E eu tive a oportunidade de pregar o evangelho na minha classe. Dei um folheto para cada um e falei de Jesus, o que Jesus tinha feito na minha vida. O que mais me surpreendeu é que o mais bagunceiro da classe veio conversar comigo. Cara, você é da mesma igreja que eu? Que legal! Gente do céu. Gente do céu, que Deus tenha misericórdia, sei o nome dele, encontro ele de vez em quando, não é daqui da central. Mas Jesus amado, eu não pude entender como que pode um cristão ser assim. A nossa influência está na nossa diferença, queridos, e não na nossa igualdade. A nossa diferença pode provocar talvez ódio, mas é um indicativo de que quando a coisa apertar, eles vão nos procurar pedindo ajuda. Que nós, como igreja, nunca venhamos nos dobrar aos conceitos desse mundo. Conversamos na reunião do conselho que um dia, um dos pastores vão ser presos, porque vamos pregar contra o pecado. Pecado é pecado, e vamos continuar pregando. O que mais dói é, às vezes, ver crentes indo em determinados shows, que se você traduzir a letra, você não cantaria para o seu Deus. Não dá para cantar aquilo. E estão lá nos festivais, pulando. Qual é a diferença do cristão num festival? Qual é a diferença do cristão no show, num estádio de futebol? Eu já fui no estádio de futebol. O pessoal estava esperando eu xingar. Esperando eu xingar. E estava lá, aconteceu um negócio, juiz, brincadeira, hein, juiz? Estava esperando o que o pastor vai fazer. Se vai cantar a mesma música que vão estar cantando lá. Que você saiba fazer diferença, tem gente olhando. Que nós sejamos sal nesse mundo. E o sal, ele não pode perder sua salinidade. O sal dificilmente perde o seu gosto, mas o que ele está tratando aqui é quando é misturado. O sal, quando se mistura com a terra ou com outros minerais, não serve mais para nada, vai estragar o alimento, vai estragar o tempero, vai estragar. Por isso, nós, se perdermos esse sabor ou se misturarmos, para que serve? Para ser pisado. Querido, que você seja sal e luz nesse mundo. Para isso o Senhor Jesus nos chamou, e por isso Ele fala da luz também. Vós sois, vamos lá ler junto comigo? Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem
Da mesma forma do sal, ele usa essa metáfora da luz, que são coisas que não tem como passar despercebido. Se nota o sabor e se vê a luz. E se move um pouco, ou se acende um fósforo, alguma coisa, a gente vê como que a reação de todos. Por isso nós somos chamados como luz desse mundo. Por que nós somos luz desse mundo? Porque esse mundo está em trevas. Há o príncipe das trevas. As pessoas andam em trevas, não sabem nem onde tropeçam. Por isso nós temos que ser luz para mostrar o caminho, apontar o caminho para onde eles vão. E essa luz tem que ser mostrada, tem que ser evidenciada, não tem que ser escondida. E o verdadeiro cristão mostra essa luz, ilumina onde está. Ele é bênção onde ele aparece. O fato da igreja ser a luz do mundo indica que o mundo está em trevas. O papel da igreja no mundo, portanto, é vital. A luz aponta a direção certa a seguir. Quem anda na luz sabe onde vai. Quem anda na luz não tropeça. Jesus é a luz do mundo. E o que é essa luz? Ele fala que são as nossas boas obras. Para que as pessoas vejam as nossas boas obras. Para que eu me glorie. Amém? Não. Presta atenção. Eu faço boas obras para que eu me glorie. Amém? Não. Para que a glória seja de Cristo. Para que a glória seja do Senhor. Eles vão ver as nossas boas obras e vão entender que há um Deus. Só um Deus pode fazer isso com essas pessoas tão esquisitas, tão estranhas. E vão querer saber e vão buscar o Senhor Jesus e vão se render aos pés do Senhor Jesus, vão glorificar a Deus. Esse é o papel da igreja, influenciar com essa luz que vem de Cristo Jesus. Ele é a luz. Ele aponta para a glória de Deus. Assim como se o sal se torna invisível quando penetrado na carne, a luz é evidenciada e tem que ser mostrada. Assim, eu e você temos que mostrar a glória de Cristo. O seguidor de Cristo deve igualmente exercer influência no mundo. Uma lâmpada acesa deve ter a oportunidade de iluminar. Seus raios devem iluminar o ambiente onde está. Os seguidores de Jesus igualmente devem deixar a sua luz, a luz de Cristo brilhar, a fim de que os homens possam ver a sua conduta, as suas boas obras e renderem glórias a Deus. Que nós possamos entender e compreender qual é o nosso papel. O Senhor Jesus fala dessas 8 bem-aventuranças, que é o caráter do cristão. E depois de falar dessas 8 bem-aventuranças, fala: agora vão. Eu abençoo vocês. Eu vou abençoar porque vocês choram, eu vou abençoar porque vocês são humildes, eu vou abençoar porque vocês são limpos de coração. Deus derrama a bênção. E toda vez que Deus derrama a bênção é com um propósito, de influenciarmos onde nós estamos, para que rendam glórias ao Senhor Jesus. O Senhor tem te abençoado, para que você possa abençoar outros. E abençoando outros, essas pessoas possam glorificar a Deus. Para isso Cristo nos chamou, para que vejam as suas boas obras e glorifique a Deus que está nos céus. Eu poderia continuar falando um monte de coisa da nossa diferença desse mundo. E eu gostaria que você orasse por isso. Qual a diferença que eu estou fazendo nesse mundo? Você tem sido sal e luz nesse mundo, no meio onde você vive? Como você tem vivido? Como luz acesa ou apagada? Talvez não está nem apagada. Sabe aquela vela quando assoprou? Aquelas de aniversário, tá? Se vai acender, não vai, não vai. A gente espera que acenda de novo. Como que está a sua vida como luz, como sal? Você dá gosto bom, tempero bom, onde Deus tem te colocado? Para isso Deus nos chama. Nas redes sociais, qual tem sido a sua influência nas redes sociais? Para o bem ou para o mal? O que você compartilha
tem influenciado para o bem das pessoas e para a glória de Cristo? Pense bem naquilo que você escreve nos seus grupos de WhatsApp. Tem grupo de WhatsApp cristão, eu já participei, que só a graça e misericórdia de Jesus, eu tive que sair. E deixei recado lá, ó, com o pessoal lá, ainda. Né? Tem ainda, existe ainda, está lá, né? Espero que tenha melhorado. Tem alguns grupos, não tem oração, não tem... A gente reclama do bom dia, né? Da titia lá, que põe no grupo da família, bom dia, bom dia, bom dia. Mas pelo menos um bom dia, Deus te abençoe, um compartilhar das bênçãos do Senhor, que nós possamos fazer assim, e fazer diferença, seja nas redes sociais, seja no trabalho, na escola, em casa, seja a luz na sua casa, que seus pais possam ver alguma coisa aconteceu com essa menina, alguma coisa aconteceu com esse menino, alguma coisa aconteceu com meu pai, está mudado, está diferente, tem um caráter de Cristo, ele se parece com Cristo, e Cristo fala para nós imitarmos a Ele, porque se eu não imito a Cristo, eu vou imitar quem, queridos? Eu tenho que imitar a Cristo, me parecer com Cristo, e orar por isso, para que a glória de Deus seja mais e mais evidente. A igreja não pode se esconder, precisamos aparecer como luz, para quando olharem para a igreja, as boas obras, o testemunho cristão, o mundo verá que tem um Deus soberano, e vão glorificar a Deus, não a nós, mas a Deus. Toda a honra, toda a glória ao nosso Deus. Amém?